Olá, meus caros e nobres alunos. Hoje estaremos trabalhando com a decomposição espectral de uma matriz. Dado uma matriz de ordem n, ou seja, uma matriz de n linhas por n colunas, nós vamos definir aqui uma decomposição especial para essa matriz. É conhecida como decomposição espectral. Embora nós não vamos utilizá-la para resolver sistemas de equações lineares, ela vai ser muito importante porque ela é um caso particular da decomposição por valores singulares. Eu optei discutir com vocês a decomposição por valores singulares antes da decomposição espectral, propositalmente, claro. Foi para motivá-los a estudar autovalores, autovetores. Agora vocês vão ver, como já viram na decomposição por valores singulares, que essas definições de autovalor e autovetor não são só para ficar resolvendo problema chato de matemática, não. Problema pouco prático, problema só para exercitar conceito. Na verdade, esses conceitos é que embasam as raízes das máquinas de busca, as raízes de instrumentos que são extremamente presentes na nossa vida hoje. Eu consigo fazer algoritmos de inteligência artificial, de busca de padrões, recuperação inteligente de informação, usando esses conceitos. São conceitos sofisticados. A figurinha aí é bem sugestiva nisto, né? Sem dúvida, né? Agora aqui a gente vai chegar no cerne da espiral. Quando eu falei para vocês que em algum momento aí que dado uma matriz A, né, a gente está esse conceito de matriz é muito sofisticado. Nós, né, usamos de uma abstração enorme para representar um conjunto de números. Observe o grau de abstração. A é uma coleção de números. Agora, essa coleção de números, né, representada pela matriz A, é muito interessante, porque eu sou capaz de sondar características dessa representação, desse conjunto de dados. Que características são essas? Muito bem. Uma matriz pode ser encarada como um agente de transformação linear. Imaginem que vocês têm uma caixinha, né, e à esquerda dessa caixinha entra um vetor V. Na outra saída, na outra parte da caixinha, sai o resultado. Esse resultado é a multiplicação da matriz pelo vetor V. Então, né, eu entro com V e sai um vetor B, que é A vezes V. A vezes V. Ou seja, eu opero uma transformação no vetor. Observem se essa matriz foi identidade. Entra o x, e vezes x é o x. Sai o próprio vetor x. Eu tenho, né, então, uma transformação linear. A matriz A eu posso encarar como um
instrumento que transforma linearmente vetores. Agora ocorre uma coisa extremamente curiosa. Existem vetores, né? Vamos considerar a matriz S, por exemplo. É uma matriz de ordem M, significa dizer que ela tem M linhas por M colunas, e existem certos vetores V que, a menos de uma constante, não sofrem transformação. Na hora que eu aplico S vezes V, o resultado é lambda vezes V. Muito bem. Quando isso ocorre, eu digo que V é um autovetor da matriz. Ele passa incólume a menos de uma constante da transformação operada pela matriz S. Normalmente, sempre associado a esse vetor V que não sofre transformação, tem um número, um certo peso, que a gente vai chamar de alto valor. Comparando todos os autovalores que uma dada matriz pode ter, os próximos de zero são aqueles pouco importantes. Os mais importantes, relativamente, são aqueles que têm um valor maior. Muito bem. Sabe-se do seguinte: dado uma matriz M de posto completo, ou seja, todas as linhas ou colunas são linearmente dependentes. Bom, essa matriz tem M autovetores e M autovalores. Casos particulares a gente vai ver depois. Mas, ou seja, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Eu tenho vetores extremamente especiais que são autovetores, eles não sofrem transformação linear, né? Dado se V é um autovetor desta matriz, lambda S vezes V vai ser igual ao próprio V. O S vezes V vai ser o próprio V a menos de uma constante. Associados, né, todos os autovetores, nós temos autovalores. Muito bem. Por que isso é fundamental para nós? Ora, o estudo de autovalor e autovetor, eu os estou motivando usando a decomposição por valores singulares. Nós vimos lá rapidamente o seguinte: os padrões associados a uma matriz estão associados aos autovetores de uma matriz especial, A vezes A transposto, ou A transposto vezes A, dependendo se é padrão de coluna ou linha. Ou seja, dado uma matriz A que não tem o número não tem as mesmas dimensões para as linhas e para as colunas, que é o caso que mais nos interessa, porque está associado à mineração de dados, à representação que é usada em máquinas de busca, né? Dado essa matriz A, eu vou fazer um produto A transposto vezes A ou A vezes A transposto. Eu vou vai dar uma matriz de ordem M ou de ordem N. Eu vou pegar a matriz, nós vamos tomar a matriz de menor ordem, né? A que seja menor, por exemplo, se eu tenho 500 por 10.000, eu vou pegar, né, A vezes A transposto, que dá uma matriz 500 por 500, e calcular os autovetores e autovalores dessa matriz. A partir daí, eu tenho a minha decomposição por valores singulares. Por quê?
Os vetores singulares à esquerda daquela decomposição que nós vimos são os autovetores dessa matriz de ordem M que eu tomei. A raiz quadrada dos autovalores é a matriz S. E a outra matriz que ficou faltando, no caso aqui, a matriz correspondente aos padrões das linhas, eu faço uma conta com essas duas para obter isto, para obtê-la. Então nós já sabemos, né, em tese, como fazer a decomposição por valores singulares, usando os autovalores e autovetores de uma matriz de ordem M ou de ordem N. É uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, que está associado àquela matriz original que eu estava representando no meu universo. E é daí que vem a motivação para estudar o caso da decomposição espectral, que é um caso particularíssimo da decomposição por valores singulares. É um caso em que, quando eu tenho um número de linhas igual ao número de colunas, ao fazer a decomposição por valores singulares, na verdade, eu estou fazendo a decomposição espectral. Esse é o conceito que eu preciso que vocês guardem. Vocês já não sabem disso, né? Um autovetor é um vetor que passa incólume pela transformação linear. Se minha matriz é S, de M linhas por N colunas, um vetor V de M componentes, caso eu faça o produto de S vezes V, eu vou ter como resultado o próprio V multiplicado por uma constante. Essa constante, nós vamos ver aqui, tem a ver com os autovalores associados a uma matriz. Imagine o seguinte, se eu tenho uma matriz de M linhas por M colunas, eu vou esperar que, regra geral, eu tenha M autovetores distintos e M autovalores distintos. Exceções a gente vê depois. Da definição, né, do que é autovetor, eu consigo calcular os autovalores. Imagine o seguinte, né, vamos primeiro focar no lado direito dessa identidade. S vezes V igual a lambda vezes V. Ora, ao invés de trabalhar só com V, eu vou trabalhar com identidade vezes V. Se eu fizer o produto da matriz identidade vezes um vetor qualquer, é o próprio vetor. Isso para me poder fazer uma operação com a seguinte matriz, né? Imagine o seguinte, eu substituo o lado direito por lambda, que é uma constante, vezes a matriz identidade vezes V. Passo esse lado direito, né, para o lado esquerdo igual a zero. Então o que nós vamos ter? S vezes V menos lambda vezes identidade vezes V. Nesse caso eu posso colocar o vetor V em evidência. Vai ficar da seguinte forma: S, uma matriz S, menos uma matriz lambda vezes I. Né? O que é lambda vezes I? Vai aparecer I, identidade, vai aparecer, né, uma matriz de zeros a menos da diagonal principal, vai ter só lambda. Lambda vezes, por exemplo, uma matriz identidade 3 por 3. Lambda vezes essa identidade, vai aparecer lambda no elemento 1, lambda no elemento 2, 2, lambda no elemento 3, 3 e o resto é zero. Aí eu vou fazer essa operação, S menos lambda I vezes V igual a zero.
Muito bem. Aqui tem uma questão fundamental, super importante. Vamos analisar esse sistema de equações lineares que a gente chama de homogêneo. Um sistema homogêneo tem todos os termos independentes iguais a zero. Então eu tenho uma matriz S menos lambda I, vamos chamar essa matriz de B para facilitar. Então eu tenho um sistema de equações, vamos supor, genérico. B vezes x igual a zero. Tem uma solução trivial e óbvia esse sistema de equações lineares. Basta eu fazer todos os x iguais a zero. A primeira linha dá zero, a segunda linha dá zero, a terceira linha dá zero. Ou seja, a solução é uma solução trivial. Todo sistema de equações homogêneo admite a solução trivial. Basta fazer as incógnitas iguais a zero. Óbvio isso. Mas o que acontece? Ora, vamos lembrar aqui. Se meu sistema tiver posto completo, né, imagina que a minha matriz S fosse inversível. Se a matriz for inversível, S menos lambda I vezes V igual a zero, vai ter solução única. Onde está o nosso autovetor? Se o resultado é zero. Existe um autovetor, existe autovetores dessa matriz. Se por acaso eu quero um autovetor dessa matriz, eu vou ter que fazer uma exigência no caso dessa matriz S menos lambda I. Eu vou ter que exigir que as linhas não sejam linearmente independentes. Eu vou ter que computar um valor de lambda tal que eu garanta que há, né, uma linha que é a combinação linear das outras. Em outras palavras, a matriz S menos lambda I vai ter que ter posto deficiente. E como é que eu sei que uma matriz tem posto deficiente? Quando o determinante desta matriz é igual a zero. Vamos recordar isso? Quando eu estou lá, vamos supor, na decomposição LU. O que é o determinante de uma matriz que é dada por uma decomposição LU? O determinante de uma matriz, né, vai ser triangular. Eu já sei o que é determinante de matriz triangular. É o produto dos elementos da diagonal principal. Isso que é o determinante de uma matriz triangular. Então vamos supor que eu tenho uma matriz genérica A. A igual a L vezes U. Determinante de A é igual a determinante de L vezes U. Uma das propriedades determinante é que o produto, o determinante de um produto de matrizes é o determinante de uma matriz vezes o determinante de cada uma das outras matrizes que compõem o produto. Então eu posso escrever o seguinte: determinante de A é igual ao determinante de L vezes determinante de U. A matriz L é a triangular inferior em que os elementos da diagonal principal são todos uns. Então o determinante dessa matriz é 1, que é o produto dos elementos que estão na diagonal principal. Agora o determinante da matriz U, o que é? É o produto dos elementos da diagonal principal. Ora, se o determinante é zero, é porque durante a decomposição, o que aconteceu?
eu encontrei uma linha que era a combinação das outras. Ou seja, minha matriz tem posto deficiente. Ora, se por acaso o elemento da diagonal principal for igual a zero, o determinante dessa matriz triangular é todo zero. Isso significa que aquela linha, combinação linear daquelas outras que eu fui obtendo na eliminação gaussiana. Pois bem, né? Se eu exijo que o determinante é igual a zero, minha matriz tem posto deficiente. Então vamos voltar ao nosso problema aqui do lado. Para que eu ache um autovetor, né, eu vou ter que computar lambda de tal forma que lambda implique numa matriz em composto deficiente. Então eu vou querer que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Então o determinante de S menos o lambda I vai ter que ser igual a zero. Pronto. Ao exigir isso, que o determinante seja igual a zero, eu vou ter lá valor. Qual que é o valor que eu vou atribuir a lambda para que isso aconteça? Muito bem. Vamos fazer aqui um probleminha pequeno. Um probleminha de 2 linhas por 2 colunas em que a gente sabe calcular determinante de matriz 2 por 2. Um momento. Então, dada essa matriz 2 por 2, o que é o determinante dessa matriz 2 por 2? Ora, dada essa matriz S menos lambda I, né, eu tenho uma conta para fazer aí, né, eu vou, lambda vezes I vai me dar lambda, uma matriz, né, que é lambda 0 e 0 lambda, vou fazer essa conta dessa matriz. Então vai aparecer o lambda aí no elemento 1 e lambda no elemento 2, 2. Observem o que é o determinante de uma matriz 2 por 2. É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Ora, ao fazermos isto, nós recaímos nessa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau é o que é conhecido como polinômio característico da matriz. O polinômio característico da matriz, as raízes desse polinômio característico me permitem computar os autovalores da matriz. A dimensão desse polinômio característico está associado à dimensão da minha matriz. Se minha matriz é 10 por 10, o meu polinômio característico vai ter grau 10. E aí, né, tem um teorema, né, que diz o seguinte, simplificando o teorema, se eu tenho, porque a gente vai estudar isso depois, não tem uns detalhezinhos esse teorema. Se por acaso eu tenho uma equação polinomial de grau 10, é de se esperar que eu tenha 10 raízes reais ou complexas. Desde cada raiz seja contado com um certo grau de multiplicidade, etc. São detalhes que vão ser estudados posteriormente. Mas o que interessa aqui agora, nesse momento, é o seguinte. Vamos supor, né, que eu tenha um polinômio, eu tenho uma matriz de ordem M, eu tenho um polinômio de grau M. Esse polinômio de grau M vai admitir M raízes reais ou complexas, etc. Mas as raízes deste polinômio estão associados ou são os autovalores da matriz
S que eu estou computando. Pronto, já sei calcular alto valor. Então eu tenho um sistema de equações 2 por 2. E 2 neste caso, e 2 valores de lambda. Lambda 1 e lambda 2, que são as raízes do polinômio característico. Bom, se a matriz tem posto completo, eu vou esperar, né, que eu tenha m vetores. Cada autovetor vai estar associado a um dos autovalores computados. Então vamos calcular, né, um vetor para um certo autovalor. Ora, eu vou lá, faço o seguinte, eu substituo o valor de lambda no meu sistema, né? Então substituo lá a primeira linha, né? Eu vou ter uma equação, né? Essa equação, eu vou resolver essa equação. Observe, meu sistema tem posto deficiente, né? Se eu tentar fazer uma eliminação gaussiana, é lógico que eu vou chegar na outra linha 0 igual a 0. Não tem dúvida. Então, eu atribuo um valor para víndice 1 e um valor para víndice 2, né? Só não vale atribuir 0, tá? Porque senão vai dar 0 igual a 0. O outro também vai ser 0, né? Mas então, para me determinar um autovetor, eu pego a primeira equação do meu sistema. Tá lá, né? Com lambda, uma raiz substituída. Então, vou ter uma equação, como eu tenho duas variáveis, e uma equação só, eu chuto um valor para V1, por exemplo, e obtenho V2, e obtenho meu autovetor, né? Só não vale fazer V1 igual a 0, então V2 igual a 0, aí não vai dar certo, né? Porque eu tenho que escolher, né, um V diferente de 0. Mesma coisa eu faço, né, para o segundo autovalor. Eu achei lá lambda 2. Substituo lambda 2 na primeira equação, estimo um valor, chuto um valor para V1, descubro V2, pronto. Tenho o segundo autovetor. Ora, essa é a forma, assim, trivial, simples para a gente calcular autovalor e autovetor. Tem métodos, né, sofisticadíssimos para calcular isso, né, autovalor e autovetor. Não necessariamente dessa forma tão simples que a gente fez. Ela é aplicável só para problemas pequenos, né? Observem, nós utilizamos o fato de que é muito fácil calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. E a gente vai parar por aí, né? A gente não vai fazer contas com ordem superior a 2, porque começa a recair nos problemas, né? Qual que é o problema? Um dos problemas, achar a raiz de polinômios, de equações polinomiais, que é assunto lá para frente do nosso curso. É o último assunto do nosso curso, por sinal. Então já sabemos o seguinte, resumindo aqui, neste momento, eu aplico diretamente a definição de autovalor e autovetor. O que é um autovetor de uma matriz? É um vetor diferente de zero, né, tal que S vezes V igual exatamente lambda vezes V. Lambda vezes V é uma constante vezes um vetor. É igual a lambda vezes uma identidade vezes um vetor, né? A identidade vezes um vetor é o próprio vetor. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho o V, que é para o
pré-multiplicado por uma matriz onde os valores da diagonal principal são todos lambda, né? Passo esse termo para o lado esquerdo, vai ficar S menos lambda I igual vezes V, quando eu coloco V em evidência, igual a zero. Esse problema, se a matriz S menos lambda I tiver posto completo, esse problema tem solução única. Uai, se tem solução única, eu vou buscar essa solução única. Mas o sistema é homogêneo. Os termos independentes são todos iguais a zero. Eu não preciso fazer conta nenhuma para descobrir a solução. A solução é trivial. Então não serve, porque o que acontece? Eu sei que existem autovetores e autovalores associados a uma matriz. Então o resultado não pode ser zero. Para que o resultado seja zero, essa matriz S menos lambda I tem que ter posto deficiente. E tem posto deficiente quando o determinante é igual a zero. Ao buscar os valores de lambda que fazem com que essa matriz fique com posto deficiente, eu caio num polinômio, que é conhecido como polinômio característico. E as raízes desse polinômio são os autovalores associados à minha matriz original S. No próximo segmento agora, vamos ver algumas propriedades. Claro, são aquelas propriedades que nos interessam. Coisas muito interessantes que estão associadas lá à minha decomposição por valores singulares. Bom, relativo a autovalores e autovetores, existem três propriedades que nos interessam muito. E também, né, matrizes definidas positivas. Lá na decomposição por valor singular, eu tenho algumas coisas muito importantes. A matriz A vezes A transposto vezes A é uma matriz simétrica, ela é definida positiva. Essas coisas, né, implicam em algumas propriedades dos autovalores e autovetores. Primeira delas, se a matriz é simétrica, observem, basta ser simétrica. Agora nós não vamos exigir definição dessa matriz, não. Dado uma matriz S que é igual a S transposto, né, que o elemento SJ é igual ao elemento SJI para todo IJ, né, entre I e M, né, se a matriz é simétrica, eu tenho uma propriedade interessantíssima. Dado dois autovetores associados a autovalores distintos, então eu pego dois autovetores diferentes dessa matriz, né, associados a autovalores diferentes, né, eles são ortogonais. Significa o seguinte, olha, V1 é um autovetor e está associado a ele um autovalor lambda1. V2 é um autovetor e tem associado a ele lambda2. Seja lambda1 diferente de lambda2. Então, o V1 transposto vezes V2 é zero. Ou seja, eles são ortogonais. Nossa, isso para nós é importantíssimo, né? A ortogonalidade associada a uma matriz simétrica dos autovetores é muito interessante para nós. Guardem isso, nós vamos explorar isso depois. Tem uma segunda propriedade, né? Se a matriz é simétrica,
eu tenho uma coisa ótima. Todos os autovalores são reais. Observem, para me calcular autovalor e autovetor, associado lá aos meus valores singulares, meus vetores singulares da decomposição por valor singular, eu tenho matrizes simétricas envolvidas. Bom, então tem uma coisa muito importante, né? É que os autovalores que eu vou encontrar para essa matriz A vezes A transposto lá da decomposição, né, por valor singular, pelos valores singulares, né, vão estar associados raízes reais de um polinômio característico. Eu sei que aquela matriz que intermedia a matriz dos padrões de colunas e os padrões de linhas lá da decomposição por valores singulares, aquela matriz S que está ali no meio, essa matriz é raiz quadrada de alto valor da matriz A vezes A transposto vezes A. Aí os dois conjuntos de alto valores são os mesmos. Isso é muito interessante, porque eu tenho certeza que aquela matriz só vai ter número real na diagonal principal. Essa, né, então, matriz simétrica não precisa ser definida. Tá? Matriz simétrica tem essa propriedade que é extremamente interessante. Os autovalores são reais e os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Uau, isso é muito bom. Isso devido à simetria da matriz. Agora vem uma propriedade que é específica para matrizes definidas. Aqui a gente vai tratar, né, de matriz semi-definida positiva. Uma matriz semi-definida positiva, ela leva em conta o igual a zero. Lá quando a gente definiu que S, por exemplo, é uma matriz definida positiva, se por acaso V transposto vezes S vezes V é maior que zero. Isso era definido. Agora, semi-definida positiva, para todo V diferente de zero, eu garanto que V transposto vezes S, que é a matriz vezes V, é maior ou igual, aí que entra o semi-definida. Semi-definida positiva é maior ou igual a zero. Muito bem. Aqui tem uma propriedade, essa é até trivial mostrar. Todos os autovalores de uma matriz semi-definida positiva são positivos. Ora, olha que interessante. Aí fecha, né, as três caracterizações possíveis de matrizes definidas, né? A primeira é a definição formal para todo V diferente de zero, V transposto vezes S, vezes V é maior que zero, ou maior ou igual a zero se for semi-definida positiva. Né? Isso é a definição isso indica que a matriz é definida positiva. A segunda, né, é que ela admite a decomposição de Cholesky. Se por acaso ela pudesse ser descrita por um produto de duas matrizes triangulares, tais que seja ela, essa matriz, uma triangular superior e outra triangular superior, que é a própria L transposta. Então, se S é igual a L vezes L transposto, ela é definida positiva. Agora, a terceira propriedade, que fecha tudo. Uma matriz é definida positiva ou semi-definida positiva se todos os autovalores da matriz são positivos. Ora, né, observe o seguinte, é fácil de mostrar, né? A definição é definida positiva se V transposto vezes S vezes V maior que zero.
ou maior ou igual a zero, tanto faz, para ser semidefinida positiva. Então substitui o S vezes V, né? Se V é autovetor, né? Eu tenho o seguinte, eu tenho V transposto vezes, o S vezes V eu substituo por lambda V. Vai ficar lambda V transposto vezes V. V transposto vezes V, eu sei que é sempre positivo se o V é diferente de zero. Lambda vezes V transposto vezes tem que ser maior que zero, porque eu afirmei que ela é definida positiva, então lambda tem que ser positivo. Então observem que esta é a terceira caracterização de matriz definida positiva. Autovalores positivos, S pode ser descrita para um produto de duas matrizes triangulares, L vezes L transposto, S é igual a L vezes L transposto, são os fatores de Cholesky. Se eu sou capaz de definir isso, exibir fatores tais que S é igual a L vezes L transposto, ela é definida positiva, ponto. Nós já provamos isso. E outra coisa muito interessante, né, é que, né, a gente aplica a própria definição, né, para ser definida positiva. Né? Matriz definida positiva é aquela em que para todo V diferente de zero, V transposto S, uma matriz S, vezes V, maior que zero. Semidefinido positivo, maior ou igual a zero. Muito bem. Essas três propriedades, né, por favor, não confundam, não exijam muito. Os autovetores são ortogonais, ou seja, se VI é diferente de VJ e VI e VJ são autovetores e o lambda I e o lambda J são distintos, então VI transposto vezes VJ é zero, é ortogonal. Né? Outra coisa, se ela é simétrica só, se ela é simétrica, os autovalores são positivos, ou seja, o resultado das raízes do polinômio característico, né, da matriz são todos reais, né? As raízes são todas reais. Maravilha, isso que está aí também, né? Então essas três propriedades nos interessam demais lá na decomposição por valor singular. Por quê? Os elementos da decomposição por valor singular, os vetores singulares à esquerda, que são padrões de colunas, e vetores singulares à direita, que são padrões de linhas, são obtidos, né, a partir de matrizes simétricas e semidefinidas positivas. Então nós temos propriedades muito agradáveis e boas para se trabalhar. Lá para me obter os valores singulares, ora, eu tenho que resolver o problema de autovalor e autovetor, mas de uma matriz de ordem M ou de ordem N. A matriz tem que ter as mesmas dimensões. Que matriz é essa? A transposto vezes A. Depois nós vamos discutir um pouco o que vem ser esse A transposto vezes A. Né? É uma medida de similaridade entre as linhas e colunas da matriz. Né? Por isso que é tão potente a decomposição por valores singulares. Né? Isso a gente vai falar um pouquinho depois. E agora, vamos então obter a decomposição espectral, que vai utilizar os autovalores e autovetores de uma matriz. Seja dada uma matriz S, né, da ordem N. Então, vamos supor que essa matriz tenha N autovetores, N autovalores. Vamos construir uma matriz U em que cada coluna desta matriz U, como está aí no canto superior direito, é um autovetor. Então eu tenho uma matriz U em que a primeira coluna é o
o autovetor V1, a segunda coluna é o autovetor V2, e assim sucessivamente, em que nós temos que a enésima coluna é o autovetor Vm. Muito bem. O que eu posso dizer do S vezes V1? S vezes V1, como V1 é autovetor, é lambda 1 V1. S vezes V2 é lambda 2 V2. Ora, se eu escrever o produto S vezes a matriz U, nós vamos ter como resultado uma matriz que a primeira coluna é lambda 1 V1, lambda 2 V2, até a última coluna. Muito bem. Agora o que nós faremos? Ao olhar essa matriz, né, que foi o lado direito dessa conta que a gente fez, S vezes U, essa matriz em que as colunas são lambda 1, V1, lambda 2, V2, outra coluna, lambda 3, V3, outra coluna, etc., essa matriz pode ser escrita da seguinte forma. Bom, lado esquerdo S vezes U igual a matriz U vezes uma matriz diagonal formada pelos autovalores dessa matriz. Então eu tenho assim, S vezes U igual a U vezes delta, onde esse delta é uma matriz diagonal formado pelos autovalores. Com isso eu faço o seguinte, olha, eu vou pós-multiplicar o lado esquerdo e o lado direito pela inversa de U. O lado esquerdo, S vezes U menos 1, vezes a inversa de U, fica igual a S. Agora o lado direito vai ficar o quê? Vai ficar U vezes delta vezes U menos 1. Eis a decomposição espectral. Dado uma matriz S, a decomposição espectral é dada por U vezes delta vezes U menos 1, ou inversa de U. Esta matriz inversa de U, né, ela é construída da seguinte forma. O U eu conheço e eu inverto essa matriz, sem grandes problemas. Essa é a nossa decomposição espectral. Bom, vamos formalizar isso um pouquinho. Então, dado uma matriz S de ordem M, com M autovetores distintos, ou seja, essa matriz tem posto completo, existe uma decomposição, ou seja, eu posso fatorar, tem gente que gosta de falar assim, eu posso descrever esta matriz S pelo seguinte produto de matrizes. Seja U a matriz que eu componho com os autovetores da matriz. Então, eu terei M autovetores. M colunas, cada coluna um autovetor formando a matriz U. Seja delta uma matriz diagonal, onde eu escrevo, né, na ordem os autovalores associados a cada uma das colunas que são autovetores que estão na matriz U. E a terceira matriz aí da fatoração ou do meu produto de matrizes é a inversa de U. Ou seja, essa é a decomposição espectral, que é um caso particular da decomposição por valores singulares. Muito bem.
A seguir, vamos pegar aquele exemplo e escrever essa decomposição espectral. Vamos lá. Bom, agora, né, vamos completar o exemplo. Né? Dada essa matriz S 2 por 2, né, é uma matriz simétrica. Dada essa matriz, nós vamos calcular, como fizemos, né, os autovalores. Como esses autovalores foram calculados? Então, recordando aqui, para que exista um autovetor, né, o S, aquela identidade, se V é autovetor, S vezes V tem que ser igual a lambda vezes V. O que nós fizemos? Nós substituímos o lambda vezes V por lambda vezes identidade vezes V e passamos para o lado esquerdo. Aí ficou S vezes V menos lambda vezes V igual a zero. Coloca-se o V em evidência. Aí fica S menos lambda, que é uma constante, vezes uma matriz identidade. A identidade é 1, 0, 0 e 1, vezes lambda, vezes V, a S menos lambda vezes I, entre parênteses, vezes V igual a zero. Muito bem. Só lembrando aqui de novo, nunca é demais repetir. Se essa matriz S menos lambda I tiver posto completo, ou seja, se ela for inversível, para um dado termo independente, que no caso é tudo zero, existe solução única. Ou seja, V igual a V1 igual a V2, no caso 2 por 2, que é igual a zero. Isso não nos faculta encontrar autovetor. Então, o que tem que acontecer? Eu sei que existe autovetor diferente de zero. Né? Eu sei disso, é um dado. Então, o que nós fazemos? Né? Eu gostaria que essa matriz, que no caso é 2 por 2, S menos lambda vezes a identidade, tivesse uma solução que não fosse trivial. Né? Ela não fosse inversível, essa matriz. Para quais valores de lambda essa matriz não é inversível? Né? Eu não consigo a matriz inversa, ou seja, ela não vai ter posto completo. Para quais valores de lambda isso é possível? Ora, nós vimos, né, que para que S, matriz S menos lambda I tenha posto deficiente, o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Só que é uma matriz 2 por 2, o determinante é calculado de forma muito simples. É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ao fazer isso, ao fazer essas contas, né, aparece o que a gente chama de polinômio característico. Aparece aí, no caso, uma equação de segundo grau, né, em que as raízes são lambda igual a 1 e lambda igual a 3. Então, para cada um desses valores de lambda, eu vou computar, nós vamos computar uma solução. Né? Então, fazendo lambda igual a 1, eu tenho, né, observe, eu tenho duas equações, né, sendo que uma é redundante, né, porque a matriz tem posto deficiente, então eu jogo fora uma dessas equações. Como só tem duas variáveis, né, eu tenho lá uma equação em que eu substituo o lambda por 1,
por exemplo, né? E descubro, eu chuto, né? Isso é uma reta que passa pela origem. Né? Essa reta que passa pela origem só não vale eu pegar o ponto 0, 0. Se eu fizer o V1 igual a 0, o V2 vai ser igual a 0. Não tem graça nenhuma. Então, o que nós vamos fazer? Pegar, estimar lá, por exemplo, para lambda V1 igual a 1, qual que é o valor de V2? V1 igual a 30, qual é o valor de V2? Não interessa. Eu tenho um vetor, né? Eu tenho uma solução para isso. Mesma coisa eu faço no caso, né, para lambda igual a 3, são as duas raízes. Aí eu tenho, né, resolvendo esse sisteminha, né, que no caso, para cada valor de lambda eu só tenho que pegar um ponto pertencente a uma reta no R2, para cada valor de lambda eu tenho um autovetor correspondente. Então, para lambda igual a 1, eu exibi esse autovetor, né, 1 menos 1, e para lambda igual a 3, o autovetor 1, 1. Bem, como que eu monto a decomposição espectral, então? Bom, eu monto a decomposição espectral exibindo uma matriz U, cujas colunas são os autovetores, que no caso são 1, menos 1, 1 e 1. Uma matriz diagonal conterá, né, os valores de lambda, que é 1 e 3. E para completar a decomposição espectral, que eu escrevo S é igual a U vezes essa matriz delta, em que a diagonal é construída com os autovalores, e U menos 1, a inversa de U. Ora, aqui só basta lembrar que essa matriz é simétrica. Se a matriz simétrica, o que eu posso dizer da inversa de U? A inversa de U é simplesmente a transposta, porque eu sei que U, eu pego os elementos, né, transponho os elementos dessa matriz U e obtenho a matriz inversa. Só tem que ter cuidado, porque a inversa é U vezes U transposto igual a identidade. Então eu tenho que normalizar isso, né? Mas basicamente é isso, né? Eu tenho os autovetores e tenho os autovalores. A matriz inversa, a matriz, se eu computar a matriz inversa de U, né, eu obtenho facilmente, né, essa decomposição espectral. S é igual a U vezes delta, onde delta é a matriz diagonal com os autovalores, vezes U menos 1, que no caso, como essa matriz é simétrica, são a própria matriz U transposta. Só tem que tomar cuidado, que falei para vocês, ou vocês normalizam, tomem o cuidado de normalizar as colunas de U, e pronto, está aí a decomposição espectral, né, que é um caso particular para decomposição de valores singulares. Bom, agora fazer uns exercíciozinhos, né? No próximo segmento eu vou pedir para vocês fazer algumas coisinhas, mas coisas bem simples, só para fechar esses conceitos, né, de decomposição espectral. Muito bem. Eu sugiro que vocês examinem a decomposição espectral, se ela existir, dessas 4 matrizes 2x2 que estão aí. Nós estamos nos restringindo a matrizes 2x2 por causa do polinômio característico, né?
Eu só sei resolver, né, até equações de segundo grau, terceiro, quarto, quinto grau, etc. Além do processo de exibir o determinante ser muito chato, nós não sabemos ainda como resolver equações algébricas de grau superior a 2. Vocês vão saber lá na parte final do curso. Mas façam esse exercício, esse para casa que está aí. Posteriormente nós vamos discutir isso. E agora, o que eu gostaria de fazer é dar uma relembrada lá na decomposição por valores singulares. Uma transparência, um slide só e a gente termina. Um momento. Então, a decomposição por valores singulares, que é um caso mais genérico que a decomposição espectral, é obtida diretamente dos instrumentos da decomposição espectral. Então, dado uma matriz A, m linhas por n colunas, com um certo posto, o posto de uma matriz em que o número de linhas é diferente do número de colunas é no máximo o menor dos dois valores. Então, dada essa matriz A, né, eu vou computar a menor das matrizes, né, obtidas do produto o A vezes A transposto, A transposto vezes A. Eu olho o que dá a matriz menor. Né? Então, se eu tenho 50.000 linhas por 50 linhas por 1.000 colunas, eu vou querer trabalhar com uma matriz 50 por 50, que é o A vezes A transposto. Calculo os autovalores e autovetores dessa matriz. Muito bem, os autovalores dessa matriz vão compor a minha matriz diagonal. A decomposição por valores singulares é a fatoração do produto das matrizes U, sigma e V. Né? Eu vou escrever que A é igual a U vezes o sigma, que é uma matriz diagonal, vezes o V transposto. Começando pela matriz diagonal, eu tiro a raiz quadrada dos autovalores e coloco na diagonal principal. Ordeno do maior para o menor, né? E também ordeno os autovetores, né, de acordo com isto, né, as colunas que vão constituir a matriz U. A matriz U, né, ou seja, o padrão das colunas, nada mais, os padrões das colunas, né, da minha matriz A toda, nada mais são do que as colunas dos autovetores dessa matriz A vezes A transposto. Ora, com esses dois elementos, né, o U e o sigma, eu consigo, por exemplo, determinar o V. Não é difícil fazer isso. Depois eu mostro para vocês. Então, os padrões das colunas que aparecem na minha matriz A nada mais são do que os autovetores de A vezes A transposto. Nós vamos trabalhar mais com isto, né? Isso aqui é só um lembrete, só para fazer um gancho com aquilo que nós já vimos, mas o que nós faremos a seguir, né? A seguir eu gostaria agora, né, de mostrar como que a gente recupera informação com tudo isso que a gente está vendo. Eu espero que vocês já tenham aí, se não, ou então rapidamente vocês vão fazer isso, ter brincado aí com a solução de sistemas de equações lineares. Mas eu vou guiá-los também nisso. Tá?
Eu vou passar umas listas de exercícios, né, e começar a cobrar um pouquinho. Agora que eu acho que vocês já devem ter assim, se ambientado a essas novidades, essas mudanças todas, né? A gente está com muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Mas até o próximo segmento, né, em que a gente vai brincar um pouco com mineração de dados, com recuperação inteligente de informação usando álgebra linear. Até lá!